Seja bem-vindo de volta a esta Comissão Executiva. Hoje discutimos o programa Startup Portugal. Há aqui algumas questões que eu gostava de debater nesta segunda parte, que me parecem questões importantes neste programa e na questão das startups no geral. A começar pelo financiamento. O financiamento, embora nas startups se faça de forma um pouco diferente, já falámos aqui um bocadinho do crowdfunding, já falámos, e com certeza vamos falar ainda do peer-to-peer, outras questões também aqui em relação ao financiamento como o Business Angels. Esta é uma questão que continua a ser um problema e, falando agora um bocadinho mais geral, um problema para o empreendedorismo, a questão do financiamento, sobretudo porque também temos uma banca que não facilita o investimento nestes casos, não é? Pois, evidentemente a banca provavelmente não será, o João saberá isso melhor que eu, o veículo mais determinante para a criação de startups. Daí também que o facto da startup ser normalmente uma iniciativa de baixo custo de partida, que é para poder também ter depois a possibilidade de se ir acomodando às necessidades de capital. Mas para as startups existem financiamentos próprios. Para o empreendedorismo em geral, há um problema de financiamento. Ora bem, isto é um pouco mesmo assim. Isto são negócios de risco, não é? E, portanto, têm que ter retornos e prémios de risco muito altos, não é? E há quem esteja disponível para pagar esses preços, não é? Junk bonds e não sei o quê, no fundo era um pouco isso, quer dizer, ou seja, se eu tiver retornos de 100% ou de 120%, é evidente que depois qualquer insucesso acaba por ser pago por uma outra ao lado que teve sucesso e, portanto, digamos que há essa predisposição. Uhum. E depois estes modelos de financiamento agora, do tipo crowdfunding, acho que realmente são modelos, em termos de imaginação, muito úteis, porque realmente, se eu tenho hoje dificuldades, e há muitas dificuldades hoje em dia em fazer aplicações de excedentes, porque as pessoas os depósitos a prazo e esse tipo de questões hoje não contam, não é? Aliás, eu quase que tenho que pagar para ter o dinheiro guardado numa instituição financeira, portanto, propiciam este tipo de abordagem. Quer dizer, realmente a pessoa na sua poupança decide correr um risco. Se corre bem, tem realmente um retorno simpático, se corre mal, também não foi muito grave, porque tenta outra vez. Portanto, eu acho que esta questão é importante. Aliás, levantava aqui uma do programa do Governo, que me parece, não sei, o João comentará isto melhor, que é a criação de zonas francas tecnológicas. Uhum. E essa questão é uma questão, para mim, eu acho que talvez de todas as que eu li, aquela que me pareceu mais sugestiva, porque efetivamente tem que haver legislação de apoio a estas iniciativas das startups e, concretamente, a criação de programas fiscais e programas de financiamento que sejam realmente adequados, porque se há necessidade de haver, efetivamente, zonas francas nas economias, é para apoiar, digamos, este tipo de lançamentos, porque realmente aí, acho que no início todos sabemos, e deixe-me colocar esta questão em ponto de vista económico, todas as empresas, quando se criam, têm um período de investimento intensivo em que o retorno é negativo. E às vezes demora mais de 1 ano, 2 anos. Ora, se nós temos empresas que têm 2 anos de duração ou que têm uma média de vida útil dessa ordem de grandeza, não têm tempo para ter períodos de recuperação muito longos. Portanto, tem que ser coisas que tenham one shot e acabou, não é? Uhum. E, consequentemente, tantas zonas francas tecnológicas podem logo dar aí à partida um conjunto de condições que permitam que o período de recuperação seja relativamente curto, não é? Porque isto tem que ser os meses. Aliás, também não é uma startup, mas o negócio da moda é um negócio deste estilo. São negócios de curtíssima duração que se aproveitam de determinada tendência que se desenha no mercado e que entram e saem com a mesma velocidade, não é? E, portanto, eu acho que... Depende, temos empresas na moda que duram há muitos anos. Mas o produto é que é de curta duração. Uhum. Empresas podem durar muitos anos, mas o mercado é um mercado muito típico, sim, não é? Em que normalmente até acontece que a curva da oferta e da procura são ao contrário. É igual, são em contrário, não é? João, o Manel levantou aqui a questão, respondeu aqui à questão do financiamento, mas levantou aqui uma outra questão, que é esta questão da regulação, que tem a ver com a Zona Franca Tecnológica. Quer comentar? Começando pelo tema do financiamento, eu acho que em Portugal hoje temos um conjunto de instrumentos que não é de agora, que já vem de trás, mas que o atual Governo está a reforçar, que permitem haver financiamento para as startups. É evidente que nem todas poderão ser eleitas, porque
Há um chamado Deal Flow que tem que ser selecionado com base na qualidade e, portanto, nem todas poderão ter acesso a esse financiamento, mas as boas ideias, eu acho que hoje, em Portugal, têm a hipótese de não só ser financiadas, como ter algum apoio de aceleração ou de coaching das chamadas aceleradoras de startups. E há um conjunto de iniciativas, agora, por exemplo, foi lançado o fundo de co-investimento com os Business Angels, fundos de co-investimento com o Venture Capital, há vouchers de empreendedores, ou seja, há uma panóplia de instrumentos e eu acho que aí Portugal compara muito positivamente com aquilo que se passa no resto da Europa. Onde há ainda um déficit ao nível das políticas públicas é ao nível da fiscalidade, como o Manel estava a referir. Aí estamos a zero, completamente. Países com economias mais avançadas, como é o caso da Inglaterra ou o Reino Unido, têm esquemas que, no caso do Reino Unido, chama-se Enterprise Investment Scheme, que é incentivo a investir neste setor das startups. Portanto, se um privado quiser apoiar uma startup investindo, tem um tax shield, tem um abatimento à sua matéria coletável com muito significado, que pode chegar a 40% do valor do investimento que fez, com um cap de, acho que é 500 mil libras, portanto estamos a falar aqui de valores muito significativos. O que é que acontece? Nestas economias tem havido uma deslocalização em termos de investimento dos setores tradicionais, como sejam o imobiliário ou outros, para esta economia. E isso está a dar uma pujança enorme no desenvolvimento de novas empresas nessas economias. Aliás, há estudos do Tesouro do Reino Unido que mostram que este tipo de incentivos em nada prejudicam a receita fiscal. Pelo contrário, se há ali uma perda no curto prazo, no médio prazo, com a criação de empresas e os impostos que estas empresas, quando começarem a crescer, vão pagar, mais que compensa. E aí Portugal não tem, está anunciado pelo Governo a possibilidade de introduzir benefícios fiscais nesta área, mas o que é facto até hoje, e julgo devido ao contexto, digamos, de restrição das finanças públicas, não foi introduzido. E estamos a deixar ultrapassar por outros países, como seja o caso da Inglaterra, de França e outros. Acho que é das áreas onde há mais déficit do ponto de vista de política pública. Há outra que eu julgo que, do ponto de vista de financiamento, há uma falha de mercado, que não é ao nível das startups, mas ao nível do que falávamos aqui, que é o scale-up, portanto, o crescimento. Se uma startup se quiser lançar e consegue, digamos, algum tipo de financiamento, business angels, vouchers de empreendedorismo, mas depois atinge ali, ao fim de um ano ou dois, atinge uma escala que ainda não tem visibilidade sobre os grandes investidores internacionais e em Portugal não há mecanismos, nomeadamente de venture capital, que possam fazer aquele financiamento intermédio antes de vir o grande financiamento internacional. E há um grande grau de mortandade nestas empresas, precisamente porque não há entidades. A única entidade que existe é a entidade pública, que é Portugal Ventures, que obviamente não pode cobrir o mercado todo. Não é? Mas é isso que o João levanta que eu gostava de questionar. Isto é assim como na vida, nós um dia passámos pela adolescência, mas depois isso termina, não é? Exato. Uma startup, quando é que termina? Ou seja, efetivamente, quando é que deixa de ser startup para passar a ser uma empresa? O João falou há bocado, quando começar a dar lucros e enfim, gerar recursos, etc. Isto faz-me lembrar sempre aquela velha questão dos jovens agricultores, que eu não sei quando é que termina, se é aos 30, se é aos 35, se é aos 40 anos, eu acho que há jovens agricultores que já são avós. Mas seja como for, criam-se às vezes estes modelos de apoio, os capital ventures, mas há de haver um momento em que a empresa deixou de ser uma startup, não é? Até porque a palavra start já não se lhe aplica, para passar a ser, digamos, uma unidade empresarial convencional, com os seus recursos próprios, os seus meios de financiamento, etc. Portanto, digamos, quando é que termina essa startup? Porque o João estava a levantar uma questão que me parece pertinente, é que em Portugal poderá acontecer o caso de haver ali um vazio, num momento qualquer, em que a startup provavelmente deixaria de ser startup para passar a ser, digamos, o escalão seguinte e depois ali, digamos, os apoios que existiram na primeira fase desapareceram, ainda outros não foram criados e, consequentemente, depois então entram na concorrência pelas captações de recursos e de financiamentos, depois os bancos analisam os riscos, depois os riscos são elevados, depois aí já não interessa, e depois, quer dizer, todo este conjunto de questões... É aí que morrem muitas? Sobretudo nesta fase que já não são startups, mas são o que nós designamos por early stage, eu não sei a tradução exata,
que estão numa fase de crescimento e ainda não são aquela empresa, como o Manel está a dizer, estabilizada, tradicional, mas ainda não dão lucro suficiente, mas tem uma perspectiva de crescimento rápido e não tem os meios de financiamento para se internacionalizarem ou captarem novos mercados. E é aí que há neste momento uma grande dificuldade de financiamento das nossas empresas. Há um caso de empresas que, por exemplo, a Science for You, por exemplo, que é um caso típico de uma startup, já tem vários anos, não é? Já não é uma startup. Já não é, mas ainda aparece na lista das startups, não é? E, portanto, a certa altura eu pergunto, isto é como nós, no fundo, fazemos os liftings, não é? Exemplo, que é para poder ir mantendo... Foi uma das visitadas por António Costa, foi, aliás, uma das promovidas na Câmara Municipal de Lisboa, quando António Costa era ainda presidente. Pode-se considerar uma startup ou não? Já tem 130 trabalhadores. Mas vamos lá ver, não é uma startup no sentido de estar na fase que a gente chama seed semente, porque já tem muitos clientes, mas está numa fase que a gente chamamos de grow, de crescimento rápido. Está nessa fase de transição. Está nessa fase de transição. Sendo que a Uniplaces é, graças a Deus, um caso de sucesso que conseguiu ter aqui os tais financiamentos intermédios e hoje já tem visibilidade internacional. A última ronda da Uniplaces entraram 2 ou 3 fundos ingleses, como o Octopus e outros, em que a última ronda, julgo que foi na ordem de mais de 20 milhões de euros de financiamento. Agora, estamos aqui a falar de 2 empresas que não são necessariamente puramente tecnológicas. Não, mais uma vez, são negócios tradicionais. A ideia em si até não é uma ideia extraordinária, mas é uma ideia bem pensada e bem gerida. E, portanto, não é preciso fazer coisas, às vezes, muito sofisticadas do ponto de vista tecnológico. É importante encontrar uma necessidade no mercado que não está bem servida e depois, sobretudo, sabê-la implementar bem. Mas eu acho que a Uniplaces é um caso muito interessante, porque começa precisamente por ser fundada por um conjunto de estudantes, alguns deles de perfil interessante, que poderiam estar nas tais grandes consultoras ou bancos, não aceitaram esse tipo de propostas para fundar a sua empresa. Um dia vão a um concurso de ideias da Universidade Católica, que é organizado pelos alunos, que é o BET, e está lá um business angel, que pertence à PBA, e gostou tanto da ideia que resolveu pôr ali a primeira ficha. E a partir daí nunca mais parou. Portanto, a primeira ficha foi pequena, depois entraram as Portugal Ventures e hoje já estão os VCs internacionais. A empresa tem sucesso em Portugal e está neste momento a começar a ter sucesso em Espanha, na Alemanha, em Inglaterra. Aliás, o João agora falou aqui numa coisa que provavelmente fugiu a língua para a verdade, quando disse põe a primeira ficha. Ora, se põe a primeira ficha é porque é um jogo, não é? E se é um jogo que tem risco associado. Risco, não, mas isso é mesmo assim. Estatisticamente, no capital de risco e no investimento angel, tipicamente o que sucede é 50%, se investir em 10 empresas, um portfólio, digamos, normal, 50% não vão ter qualquer tipo de retorno e dos outros 50% há umas 3 que dão um retorno normal do capital investido e depois há 2 que pagam as outras todas. Porque é mesmo, o modelo é esse, não há nenhum venture capital que 100% do seu portfólio tenha tido multiplicadores excepcionais, não é? Claro. Portanto, a designação que a gente dá em português é ficha, em terminologia anglo-saxónica, o ticket. Não é? Por isso é que o sistema financeiro convencional não apoia este tipo de... E não faz sentido, a banca não está preparada, não é o modelo deles. Obviamente, quando faz análise de risco, não faz as análises de forma em globo, faz análise... Aproveitando este exemplo da Uniplaces, e porque a Uniplaces é também um caso especial, não é? Que teve a oportunidade de conseguir conquistar investidores estrangeiros. Quando falávamos há pouco daquela fase de transição em que precisamente o financiamento deixa de ser como startup e é preciso um outro tipo de financiamento e aí muitas acabam por não conseguir continuar o seu caminho. Como é que nós, Portugal, conseguimos estar a par de outros mercados nesse campo? Ou seja, já falámos há pouco que estamos atrasados nesta fermentação inicial, não é? Porque há outros mercados que já o fazem há muito mais tempo do que nós, mas estamos também, é difícil também competir com outros mercados que são capazes de dar esse financiamento e nós não. Hoje o mercado de financiamento é aberto. Agora a questão é, a empresa que nasce em Portugal, como é que tem visibilidade sobre estes mercados internacionais? Como é que um Uniplaces consegue ter visibilidade sobre um venture capital, um fundo que está em Londres? E eu aí diria que há
um papel importante dos investidores iniciais, nomeadamente os business angels, de estabelecer relações internacionais. Portanto, quando eu invisto numa startup portuguesa, procuro, muitas vezes não tenho o co-investimento internacional do início, mas procuro dar visibilidade a nível internacional daquilo que estamos a fazer. Porque, no fundo, a saída do business angel português vai ser provavelmente a entrada de um VC internacional. Isso significa que a startup tem que surgir numa ideia internacional ou não? Ou pode ser um negócio local? Não, pode ser um negócio local que depois, mais tarde, pode ser escalável e reproduzível a nível internacional. Agora, aqui o Estado pode ter um papel importante, que é na criação destas relações internacionais. E a Portugal Ventures tem feito um papel muito meritório, no sentido em que não ficou aqui só, digamos, ao nível paroquial, por exemplo, nos comitês de investimento, não estão só entidades portuguesas e business angels portugueses, o que seja, mas estão uma série de avaliadores internacionais que, de alguma forma, vão ser os embaixadores destas oportunidades quando elas precisarem de investimento internacional. Portanto, esta rede internacional é importante que se desenvolva. Por exemplo, ao nível da APBA, nós estamos neste momento a criar um clube de business angels europeu com as nossas congêneres europeias, onde todos os meses fazemos um evento onde nós podemos levar empresas portuguesas a ser apresentadas a business angels europeus e vice-versa. Eles também nos apresentam as empresas deles. Portanto, esta criação de uma rede internacional é fundamental para que as empresas amanhã possam dar o salto, porque já não será o investidor português que vai ajudar esta empresa a entrar em Londres ou em Paris, ou tem que ser o investidor local, que já conhece a oportunidade desde o início e, portanto, tem confiança naquele empreendedor e naquele investidor português para depois o levar para este mercado maior, não é? Portanto, essa formação de redes é algo que valorizo muito e que julgo que no programa do Startup Portugal está relativamente explícita, mas julgo que era algo que deveria ser ainda mais reforçado, não é? E onde o Estado tem meios para ajudar a desenvolver esse tipo de redes, não é? João Rodrigo da Rosa, Manuela Garia, muito obrigada pela vossa participação neste programa. Obrigado. Fica por aqui mais Comissão Executiva, já sabe, amanhã conto consigo à mesma hora.